Queridos e amados irmãos, aceitem a mais doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. É um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma segunda-feira para juntos nós meditarmos e compartilharmos da bendita e preciosíssima Palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham aqui em Curitiba, no Cinturão Metropolitano, irmãos de várias partes do Brasil. Aproveitando o ensejo, deixa aqui no chat, nos comentários, a localidade de onde você está nos acompanhando, para nós termos aí uma ideia de onde os irmãos acompanham as transmissões diretamente aqui do interior da nossa sede nacional. A partir dessa segunda-feira, nós começaremos um formato novo aqui em nossos estudos, onde nós vamos diretamente nos debruçar sobre a Palavra de Deus. E desde já, eu quero pedir a você para tomar em mãos o exemplar das Escrituras que você tem aí na sua casa. Pegue um pedaço de papel, um pedaço de caneta. Enquanto você vai lá rapidinho, eu quero pedir os irmãos para compartilharem o link dessa transmissão. Você pode compartilhar no Stories do seu Instagram, você pode compartilhar no status do seu WhatsApp, você pode compartilhar no seu grupo de transmissão, no seu grupo de WhatsApp, para os seus amigos, conhecidos, colegas, parentes, e vamos levar mais longe a bendita e preciosa Palavra de Deus. O nosso tema de hoje é o fruto do Espírito, mas já de antemão, deixa eu dizer algo rapidamente. Nós não vamos nos deter aqui nos frutos que são mencionados no capítulo 5, versículo 22 de Gálatas. E alguém pode perguntar, mas o irmão vai falar sobre o fruto do Espírito e não vai nem dar uma passagem assim rápida em cada um deles? Não iremos fazer isso. Não iremos fazer isso pela seguinte razão, porque nós já dedicamos aqui em nosso canal IPJC Oficial uma série inteira falando sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Portanto, a nossa playlist vai ficar aqui na descrição desse vídeo e você poderá acompanhar toda a nossa série sobre o fruto do Espírito. E no card aqui acima, que está aparecendo no vídeo também, você pode clicar e ser redirecionado diretamente para essa playlist, onde nós fizemos uma série inteira a respeito do fruto do Espírito. Eu quero examinar com vocês, na verdade, alguns outros detalhes, e por isso quero fazer a junção de dois textos. Nós vamos ler Gálatas capítulo 5, o versículo 16 e 17, e também o de número 22. Então quero convidá-los agora para lermos a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17 e 22 nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se, olha aí a guerra, o antagonismo, um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. E o versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vamos orar ao Senhor? Bendito Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui com os nossos irmãos na presença do Senhor, para que juntos, ó Pai, meditemos na preciosa palavra do Senhor. Que o teu Espírito que inspirou apóstolos, profetas, santos homens de Deus, aleluia, a registrarem essa palavra, que ilumine nós agora, povo do Senhor, igreja do Senhor, para que compreendamos melhor as palavras dessa profecia. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, em nosso estudo nós já vimos que a ação do Espírito Santo está presente em todos os processos da vida cristã, e especialmente no processo da salvação. Lá na sua conversão, quando você entregou a sua vida a Cristo, o Espírito Santo estava trabalhando em você. Jesus diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, antes mesmo de crer no Evangelho, o Espírito já está trabalhando na vida do ser humano. Em João capítulo 3, já estudamos também,
Jesus diz que é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. Mais uma vez, ali no momento da salvação, o Espírito está trabalhando. Ele trabalha antes, procurando levar o homem até Cristo. E uma vez que o homem vai a Cristo e deposita a sua fé em Cristo, acontece um milagre chamado regeneração, novo nascimento, que é a mesma coisa que nascer do alto, ou que Jesus chama também de nascer do Espírito. E aqui também em Gálatas, no capítulo 3, versículo 2, Paulo relata outra obra do Espírito, né? Aliás, outra parte dessa mesma obra do Espírito, que é a obra da salvação. Em Gálatas 3, 2, ele diz: só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Embora Paulo esteja aqui fazendo uma pergunta, está implícito nessa pergunta de que quando a pessoa recebe Cristo pela fé, o Espírito Santo também passa a habitar em seu coração. Então, quando eu recebo Cristo pela fé, eu também recebo o Espírito e ele começa a habitar em mim. Na realidade, eu recebo Deus por inteiro. Pai, Filho e Espírito começam a habitar em nós pela fé. Então você observa o Espírito convencendo o homem do pecado, o Espírito operando o novo nascimento, a regeneração, e o Espírito também começando a habitar no coração do salvo, agora pela fé em Cristo Jesus. Só que nós precisamos entender que isso é apenas o pontapé, isso é apenas o início do processo da nossa salvação. E esse início nós chamamos de conversão. Mas não para por aí. Depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, depois que o Espírito nos convenceu e também nos converteu, nós agora entramos em um outro processo da nossa salvação, que nós chamamos de santificação. Infelizmente, crentes, salvos, nascidos de novo, regenerados, feitos novas criaturas em Cristo, ainda pecam. É mais ou menos uma criança. Quando uma criança, meus amados irmãos, ela inicia o seu processo de aprendizado, em que ela vai engateando e depois começa a dar alguns passos e começa a andar mais firmemente, você percebe que é difícil. Ela cai, ela machuca, ela tropeça, ela rala o joelho, às vezes bate a boca no chão, fica inchado, machuca, corta. Tudo isso faz parte do processo. Mas não é porque a criança caiu ali em dado momento que ela olha e diz: uau, eu não sou um ser humano porque eu caí. Não, isso faz parte do processo. Assim também é o cristão. Não é porque você entregou a vida a Jesus que você agora está isento do pecado. Você não deve procurar o pecado. Você não deve ceder ao pecado. Você deve lutar contra o pecado. Aliás, isso é uma das coisas que identifica que você realmente foi salvo, que você agora está em guerra ativa contra o pecado. Mas, inevitavelmente, em dados momentos, nós iremos fracassar, nós iremos falhar. Mas não é por isso que devemos dizer: olha, eu não sou um salvo, ou eu não nasci de novo. Não, são tropeços que acontecem. Infelizmente, o pecado ainda é uma realidade na vida dos salvos. E é por isso que a própria ideia de uma santificação na vida do cristão já presume que o cristão ainda é pecador. Já presume que o cristão, mesmo sendo salvo, ainda é imperfeito. E esse é o propósito da santificação, nos levar à glorificação em Cristo, quando nós seremos perfeitos. Nós precisamos melhorar. E o que é a santificação? Eu coloquei aqui da seguinte maneira: é o processo no qual o crente, dia após dia, através do poder do Espírito Santo, vai abandonando o pecado e vai consagrando a sua vida a Deus. E eu diria que a santificação, ela acontece de duas formas: de uma forma negativa e de uma forma positiva. E eu queria ler com vocês o texto agora de Romanos, no capítulo 8, aonde Paulo fala da mortificação do pecado. E olha que interessante. Em Romanos 8, versículo 9, Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne. E carne aqui não é o corpo físico, e nem aquela carne que você compra no açougue. Carne aqui é a natureza humana
do pecado. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que interessante, quando você recebe a Cristo, você recebe o Espírito. E se você não tem o Espírito, você não tem a Cristo. É o Deus Trino trabalhando conjuntamente. Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele também diz, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então você observa, o Deus que é uma trindade trabalha conjuntamente. E aqui no versículo 11 Paulo diz, e se o Espírito, aqui o Espírito Santo daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Observa que a linguagem aqui de Paulo é uma linguagem positiva. Ele está dizendo que o Espírito vai implantar a vida de Cristo em nós, que o Espírito vai nos vivificar. É uma linguagem positiva. Agora, ele vai usar uma linguagem negativa no versículo 13. Ele diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, pelo Espírito nós somos vivificados para viver a vida de Cristo, isso é o ponto positivo, mas pelo mesmo Espírito nós mortificamos o pecado que em nós habita. Esse é o lado negativo da santificação. Então o Espírito nos faz viver para Cristo e ao mesmo tempo nos faz também morrer para o pecado. Então, da mesma forma que você dependia do Espírito Santo antes de ser crente para te convencer do pecado, dependeu do Espírito Santo para ser crente, para nascer de novo, agora que você nasceu de novo, você continua dependendo do Espírito Santo para vencer o pecado e trilhar no caminho da santidade. E se por um lado o Espírito Santo nos habilita, nos capacita para dizer não para o pecado, por outro lado, ele nos habilita para dizer sim para Deus. Se por um lado ele faz morrer o pecado, por um lado ele nos vivifica para Deus. Se por um lado ele mortifica as obras da carne, por outro lado ele produz o fruto do Espírito. E aqui nós voltamos para o texto de Gálatas no capítulo 5. E a primeira coisa que nós lemos aqui no versículo 16 é que Paulo diz, andai em espírito. E algumas lições nós podemos aqui observar nessa palavra andar. Andar não significa caminhar literalmente, mas significa um estilo de vida. Quando a Bíblia diz bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ela quer dizer que não vive segundo o padrão que os ímpios dizem e que os ímpios vivem. Então andar aqui tem um sinônimo de um estilo de vida. Andar também tem um sentido, meus amados, de uma ação contínua e progresso. Às vezes o cristão nasceu de novo, mas ele não está progredindo espiritualmente, por quê? Porque ele não está andando no Espírito. E você precisa submeter ao senhorio do Espírito Santo na sua vida também, para que você possa progredir, ação contínua, avançar, crescer na fé. Mas andar no Espírito também traz justamente essa ideia de subordinação, de submissão. Essa linguagem aqui no grego é uma linguagem militar, que traz a ideia de marchar na mesma cadência do Espírito Santo. Você deve lembrar que no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, quando o Espírito ia para uma direção, as rodas iam na mesma direção. Se ele movia para outra direção, as rodas se moviam na mesma direção. Para onde o Espírito ia, as rodas iam. Quando Paulo diz andai no Espírito, ele está dizendo, para onde o Espírito te conduzir, vai, siga a direção do Espírito, marche na mesma cadência, assim como o exército organizado segue os passos do seu capitão, marchando na mesma cadência, em ordem. Paulo está dizendo, marche, viva na mesma direção, sendo guiado pelo Espírito. E ele nos mostra aqui que há uma batalha dentro do crente, porque o Espírito de Deus que em nós habita, agora batalha contra o pecado que em nós habita, e ele se opõe um ao outro. E no versículo 22, ele fala do fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E mais uma vez eu digo, se você for aqui na descrição desse vídeo, você encontra essa playlist para você acompanhar mais detalhadamente sobre cada um desses frutos
do Espírito. Então já vimos aqui que o Espírito Santo, ele está agindo na nossa salvação, no início da nossa salvação, mas ele continua operando em todo o processo da nossa salvação agora, nos santificando. Agora, deixa eu fazer aqui algumas observações. Primeira coisa, por que eu fiz essa introdução sobre a santificação? Porque, meus amados, o fruto do Espírito, ele está relacionado à santificação na vida do crente. Em Romanos capítulo 6, versículo 22 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. O que é o fruto aqui? As nossas obras, as nossas atitudes. Gálatas capítulo 5 está fazendo esse contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ou poderíamos dizer, as obras da carne e as obras do Espírito em nós. A forma como nós devemos agir agora como cristãos, vivendo a vida no Espírito. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, assim como nós vimos lá nos dons espirituais, que os dons têm a sua origem no Espírito, esse fruto também é o fruto do Espírito. Então, quando Paulo fala aqui de amor, mansidão, domínio próprio, ele não está falando de uma disciplina budista, ele não está falando de uma caridade espírita, né? Que é algo assim inata à natureza humana, inerente àquela, né, ideia de pessoas boazinhas. Não, esse fruto aqui é algo que tem origem no Espírito Santo. Assim como os dons espirituais não são habilidades humanas, o fruto do Espírito também não são virtudes humanas. Não é um traço da personalidade de uma pessoa equilibrada. Não é um temperamento assim, sabe, mais equilibrado. Não, é o fruto do Espírito. Não é resultado de boa educação, mas é resultado da obra do Espírito no coração do crente, que vai colocando a personalidade de Cristo na personalidade do cristão, que vai colocando a mente de Cristo na mente do cristão, que vai fazendo o crente, à medida que ele vive a sua vida, perguntar diante de cada situação, em seus passos, o que faria Jesus. E depois que ele tem essa resposta, ele vai e faz da mesma maneira. Isso é o fruto do Espírito. Assim como o dom não é habilidade humana, não é um talento natural, mas é o Espírito operando, assim também o fruto do Espírito não é um bom temperamento, uma boa educação, uma pessoa equilibrada. Não, é uma ação do Espírito Santo implantando em nós o caráter de Cristo, nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. E aqui eu queria mostrar algumas verdades a respeito do fruto do Espírito. O fruto é o resultado de um longo processo. E eu queria ler com vocês aqui o texto bíblico de Tiago. Tiago, no capítulo 5, no versículo 7, diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serode. Pelo amor de Deus, me entenda. Não estou aqui com essa palavra querendo colocar uma almofada para crente preguiçoso, negligente, sem compromisso com Deus, viver no pecado. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que o fruto do Espírito não é algo da noite para o dia. É um processo. Tiago está dizendo que quando o lavrador planta a semente na terra, ele aguarda, ele espera com paciência. Ele faz a sua parte, mas espera agora que a natureza mande a chuva. O que isso quer dizer? Que essa obra de santificação também é uma cooperação. Não é algo que o Espírito faz sozinho, nem é algo que eu faço sozinho, mas é a minha vontade submetendo à vontade do Espírito. E nós dois aqui estamos trabalhando em cooperação. O homem cooperando com Deus, né? E aqui entra naquele assunto que Paulo aborda em Filipenses 2, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Ninguém pode salvar a si mesmo. E até para desenvolver a sua salvação, como eu estou dizendo, você precisa do Espírito. Mas não fica pensando que o Espírito vai fazer tudo sozinho. Ele te capacita. E uma vez que você capacita, agora você deve
agir, você deve realizar alguma coisa. O crente deve cooperar com Deus, fazendo a sua parte. Mas aqui nós precisamos entender uma coisa: é um processo, leva tempo. Até porque, meus amados, para o fruto do Espírito desenvolver, ele vai se desenvolver em circunstâncias. É assim que acontece. Como é que Deus vai desenvolver o amor? Quando você for colocado em uma situação que você vai ter que escolher entre o amor e o ódio, e você vai escolher o amor. Como é que Deus vai desenvolver a paciência? Quando surgir alguém na sua frente para tirar a sua paciência. Então Deus vai desenvolvendo coisas boas em nós à medida que coisas más vão aparecendo em nosso caminho. E é a partir daí que essas virtudes do Espírito começam a brotar. Então o fruto é o resultado de um longo processo. Você não planta uma semente hoje e amanhã já está colhendo um fruto. Leva anos, leva tempo. É um processo, e mais uma vez eu digo aqui, não devemos acomodar espiritualmente. Andar no Espírito é progresso. Andar no Espírito é ação contínua. Então nós devemos empreender todos os nossos esforços para obediência, para viver uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, para que o fruto do Espírito se desenvolva em nós. O fruto do Espírito é a identidade da árvore. Jesus trabalhou muito essa temática lá em Mateus, no capítulo 7. No versículo 17 diz: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Versículo 18: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá bons frutos. Em Gênesis 1 diz que Deus ordenou que cada árvore produzisse conforme a sua espécie, ou seja, um pé de melancia não vai produzir jiló, porque cada árvore produz segundo a sua espécie. Se você está em Cristo, os seus frutos devem conformar com aquilo que Cristo faz, com aquilo que Cristo é. Como diz João, ande como ele andou. Então nós somos identificados como cristãos à medida que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. A primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos foi na cidade de Antioquia, lá em Atos 11, 26. E sabe o que significa a palavra cristão ali? Do partido de Cristo, parecido com Cristo, uma miniatura de Cristo, um pequeno Cristo. Eles eram tão parecidos com Jesus que o povo disse: esse povo é cristão. Está entendendo? Então cristão não é fazer parte de uma igreja, meu irmão. É mais que isso, é ser parecido com Cristo. E quando é que eu me pareço com Cristo? Quando o fruto do Espírito brota na minha vida. Quando o Espírito age de tal maneira em mim que o caráter de Cristo impregna e eu começo a agir como Jesus agiu. O povo diz: olha, essa árvore é árvore boa. Esse é cristão mesmo. Como é que você sabe que ele é crente? Ele tem estrela na testa? Não, é simples. Ele age como Jesus age. Ele ama como Jesus ama. Ele age com bondade, benignidade, com mansidão, com temperança. Ele tem domínio próprio como Jesus. Então ele é um cristão. Ele é um cristão. Então o fruto do Espírito também traz identidade à nossa fé, à nossa pessoa. Outra coisa interessante: a árvore não alimenta do seu fruto. Se nós observarmos aqui, meus amados, assim como os dons espirituais, já expliquei isso nos estudos anteriores, né? Embora haja assim uma edificação pessoal, né? O propósito dos dons espirituais é de forma mais abrangente a edificação da igreja. Deus nos dá dons para servir aos outros e dar dom aos outros para servir a nós. E nós vivemos nessa relação de interdependência, ajudando mutuamente uns aos outros. E o fruto do Espírito também visa ajudar os outros, embora há ali o domínio próprio que diz respeito a algo mais pessoal. Você exerce amor vivendo com outras pessoas. Você exerce mansidão vivendo com outras pessoas. Você exerce paciência vivendo com outras pessoas. Então o fruto ele tem um propósito para além de nós. Né? É claro que ele é algo que está sendo operado dentro de nós, mas é algo que se externa e vai para além de nós. E aqui, em Daniel capítulo 4, Nabucodonosor vai ter um sonho de uma grande árvore, e no versículo 12 do seu sonho, diz assim: a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos.
Era fruto, era muito fruto, mas não era apenas para ele, que essa árvore aqui era um símbolo de Nabucodonosor, era sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Observe aqui que Nabucodonosor está sendo considerado como uma árvore que produz frutos abundantemente e que dá sustento a outras pessoas. Então, qual é o propósito de Deus ao implantar em nós o fruto do Espírito Santo? Não é para dizer, joinha, você é 10, você é um crentaço, um crentão, você é um bom crente, o super-homem de Deus, a mulher maravilha da fé. Não. É para que as outras pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Sabe aquela pessoa que diz bem assim, se algum dia eu for crente, eu quero ser crente igual fulano. Se algum dia eu ser crente, eu quero ser crente igual cicrano, igual Beltrano. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está se alimentando do fruto. Ele está vendo o seu comportamento, está vendo as suas atitudes, está vendo as suas obras, está vendo o fruto do Espírito na sua vida e ele está se beneficiando disso. Às vezes é o cidadão que te cortou lá no trânsito, ele achou que você ia xingar a mãe dele, mas você, moço, Deus te abençoe. Desculpa aí se eu fiz alguma coisa. Qual é o seu nome? Vou orar por você, que Deus te dê um dia abençoado. Você está exercendo o que? Paciência. E você muda o dia da pessoa, porque a pessoa achou que você ia reagir brigando e ele ia brigar também, já ia para cima, né? Mas quando ele viu que você desarmou ele, você abençoou a vida dele, é o quê? É outras pessoas se alimentando do fruto do Espírito. Outras pessoas se alimentam do seu perdão, da forma graciosa, paciente, amorosa e bondosa, né? Que você ajuda elas. Então o fruto não tem um propósito de me deixar orgulhoso. Aliás, eu ouvi um pastor dizendo que quanto mais a árvore produz fruto, mais os seus galhos se inclinam para baixo. Ou seja, quanto mais o crente produz o fruto do Espírito, ou em outras palavras também, quanto mais o Espírito produz o seu fruto na vida do crente, mais humilde ele fica, mais inclinado ele fica, mais curvado ele fica diante do Senhor. Mais humilde ele é, mais humilde ele é. Então, meus amados, os homens vendo Cristo em nós se sentem atraídos a Ele. Qual é o propósito de produzir o fruto do Espírito? Para que outras pessoas sejam alcançadas. Há um alinhamento aqui, né? Nós falamos que isso acontece com os dons, mas outras pessoas vão se converter a Cristo através do nosso comportamento. Eu gosto de contar aquela história, sempre tem gente nova, eu vou contar outra vez. Vou contar de novo. O irmão que entrou lá na empresa, e ele queria ganhar seu amigo para Jesus, e já queria dar uma Bíblia de presente para ele. E o amigo falou bem assim, não, eu vou ler outro livro. Vou ler outro livro. E se esse livro for bom, se esse livro for verdadeiro, então eu vou ler a Bíblia. O irmão não entendeu, porque, poxa vida, aqui está a verdade absoluta, imutável, a palavra de Deus, a Bíblia. Que livro é esse que você vai ler? Não, depois que eu ler eu te falo. 6 meses depois o cidadão falou, olha, eu quero ler essa Bíblia aí que você falou, porque eu descobri agora que ela é verdade mesmo, que ela transforma mesmo a vida da pessoa. Amém, está aqui a Bíblia. Mas me conta, que livro é esse que você estava lendo para saber se a Bíblia realmente mudava a vida das pessoas, tornava as pessoas melhores? Disse, era o livro da tua vida. Eu estava lendo o teu comportamento. Porque tem gente que fala que a Bíblia muda, mas não vive. Eu queria ver se ela realmente mudou e transformou a sua vida. E eu vi que realmente você é um homem transformado. Você é diferente de todo mundo aqui. Eu quero ler essa Bíblia. Ou seja, aquela alma sedenta, faminta, sequiosa, se alimentou do comportamento daquele crente, do fruto do Espírito na vida dele, e veio a fé através do fruto do Espírito. Isso é demasiado maravilhoso. O fruto do Espírito tem propósito fora de nós, alcançando os outros também. O fruto do Espírito deve ser abundante na nossa vida. Nós lemos aqui em Daniel 4, né? Que aquele fruto representado ali naquela árvore que era Nabucodonosor, era um fruto abundante, falando do seu reinado, do seu poderio que alcançava muitas pessoas, né? E muita gente estava debaixo do seu poder e era governado por ele. Mas olha o que Jesus diz aqui em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão,
Preste atenção, eu disse aqui no início que o fruto é resultado de um longo processo. Agora desconfia de você mesmo. Eu não estou falando para você usar essa palavra para os outros, irmão. Está servindo para mim, está servindo para muita gente que está me ouvindo. Veste a carapuça, irmão. Um certo irmão disse que Deus nos dá a verdade para nos libertar e não para ficar apontando o erro dos outros. Então vamos assumir aqui a bronca. Vamos assumir a responsabilidade de dizer, Senhor, o problema sou eu. Irmão, se tá passando o tempo, você é crente, ó, tá há 500 anos na igreja, desde a época que o Brasil foi descoberto, como diz o pastor Ângelo, e você não vê mudança, não vê fruto, seu comportamento é o mesmo, é aquela vida que não avança, que não vai para frente. Eu não tô falando de ficar mais rico, mais próspero, não, irmão, é mais crente, mais santo, mais justo, mais fiel a Deus, vencendo cada vez mais o pecado. Jesus está dizendo, aquele que está em mim dá muito fruto. Tem gente que está vivendo, meu irmão, esse cristianismo de sobrevivência. É uma sobrevida espiritual, ele está entre a vida e a morte. E esse não é o propósito de Deus. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, ele está falando ali do seu companheiro, né, que levou mensagens para ele, não cessamos de orar por vós e de pedir para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Não em pouca sabedoria, mas em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar, olha aqui, andar no Espírito, andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe só de vez em quando, só no domingo, só em algumas coisas, não, agradando-lhe em tudo, frutificando só um pouquinho assim, um tiquitinho, só o suficiente para sobreviver, para manter vivo. Não, meu irmão, frutificando em toda boa obra, crescendo, olha aqui, andar no Espírito é progressão, e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos com pouco poder? Não, em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência. Não é pouca paciência, não. É toda a paciência e longanimidade com gozo. Então, Deus não quer nos dar apenas o suficiente para sobreviver. Isso em termos espirituais, né? Porque o pão nosso de cada dia nos dá hoje já basta. A W. Tozer dizia o seguinte, se você está satisfeito com a sua vida financeira, glória a Deus, isso é um bom sinal. Porque tendo o que comer, o que beber, o que vestir, estejais contentes, satisfeito, é o que diz a Bíblia. Mas se você está satisfeito com a sua vida espiritual, aí é uma tragédia, meu irmão. Aí é desgraça na certa. Aí é morte espiritual. Então, estejamos contentes tendo o que comer, o que beber, o que vestir. Mas não podemos estar contentes em apenas ter o suficiente para sobreviver espiritualmente. Tem crente que só está sobrevivendo. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Em João capítulo 7, versículo 38 e 39, como nós estamos falando do Espírito, olha só essa linguagem que Jesus usa aqui. João 7, 38, vou ler do 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, não é vontade de beber, não é molhar a garganta, é se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, ele não vai derramar uma gotinha não, meu irmão, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele de quem? Do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai fazer o que no seu ventre? Vai ser um rio de água viva que corre. Isso aqui mostra esse alcance do fruto do Espírito para além de nós, vai alcançar outras pessoas, vai correr, vai alcançar outras vidas, vai alcançar outras almas, vai matar a minha sede, aleluia, e vai matar a sede da minha família, vai matar a sede dos meus vizinhos, vai matar a sede dos meus colegas de trabalho, vai matar a sede dos meus colegas da escola. É um rio que corre e alcança outras pessoas. A vida cristã é dinâmica, não é pouca vida. Irmãos,
Eu quero fazer uma citação aqui de um livro que li recentemente. O livro chama O Deus Esquecido. Espírito Santo, Deus Esquecido, de um autor chamado Francis Chan. E ele diz o seguinte, abre aspas, você demonstra mais gentileza e fidelidade que os espíritas que conhece? Possui mais domínio próprio que seus amigos muçulmanos? Mais paz do que os budistas? Mais alegria que os ateus? Se Deus realmente habita em sua vida, não seria o caso de você ser diferente de todas as outras pessoas? Fecha aspas. E agora, preste atenção. Com base nisso que a palavra de Deus nos diz, que o Espírito é um rio, né? Não é gotinha não, irmão, é rio que flui, que corre. Bendito seja o nome do Senhor. E Francis Chan diz sobre essa abundância espiritual, eu pergunto, não nos incomoda o fato de viver essa vida espiritual miserável? Essa vida espiritual de sobrevivência, só o suficiente para viver. Tem gente que está orando só para não acabar, morrer de vez. Tem gente que está lendo a Bíblia só para não morrer de uma vez só. Tem gente que não tem alegria, irmão, não tem paz na alma. A paciência dele, que paciência o quê, meu irmão? Ele parece uma panela de pressão que vai explodir a qualquer momento. Paciência? Mas peraí. Mas quem é o Espírito Santo? Não é Deus? Peraí, Deus está em você e não muda nada? Deus está habitando em você, mas um budista é melhor que nós, um muçulmano é melhor que nós, um espírita é melhor que nós, um descrente é melhor que nós, meu Deus! Não nos incomoda isso, meus amados, que nós devemos ser as pessoas que refletem a glória de Deus na face dessa terra como cristãos? Então, o fruto deve ser abundante. Outra verdade, devemos dar frutos com perseverança. Vamos para João no capítulo 15. João capítulo 15, meus amados. No versículo 16, Jesus diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, eu vos-lo conceda. Jesus está dizendo, você tem que dar fruto, mas isso tem que progredir, tem que permanecer, tem que perseverar. Não é só uma coisa do início da fé, lá no início da minha fé, eu era assim, sabe, e aquela desculpinha. Não, Jesus está dizendo que vocês deem fruto e que o vosso fruto permaneça. Em Lucas, meus amados irmãos, no capítulo 8, versículo 15, falando da parábola do semeador, diz, e a semente que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então nós temos aquela tendência assim, no início da nossa fé nós somos fervorosos, no início da nossa fé somos santos, no início da nossa fé pode chover canivete que vamos para a igreja, somos crente até debaixo da água, mas o tempo vai passando, a gente vai ficando frouxo, vai ficando lento, vai ficando devagar, vai ficando negligente, vai ficando preguiçoso. Que o Senhor nos ajude. Salmo 92, vamos lá? Nosso negócio aqui é a palavra. Salmo 92, dos versículos 12 ao 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. São árvores aí, ó, que duram centenas de anos, duram muitos anos e dão frutos por longos anos. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Tem crente que quanto mais velho ele vai ficando, mais atribulado ele vai ficando. Mas aqui o salmista diz, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Na velhice vai dar fruto, fruto com perseverança. Esse é o propósito. Irmão, o Espírito de Deus está aí, o Espírito de Deus ainda opera, o Espírito de Deus ainda se manifesta, o Espírito de Deus ainda age, mas muitas vezes nós estamos apagando o Espírito e desse jeito não tem como dar fruto com perseverança. E agora eu vou encerrar.
dons e frutos. Há necessidade de alinhamento. Tem gente que só preocupa com o fruto do Espírito, mas não está nem aí para a manifestação de Deus, para os dons de Deus, como se a gente pudesse escolher entre uma coisa e outra. Já por outro lado, tem aqueles que só se preocupam com os dons do Espírito, mas o caráter, meu irmão, só Deus. Na igreja de Corinto havia muito carisma, muito dom, mas pouco caráter. Pouco conhecimento bíblico, muitos não estavam crendo na ressurreição, muitos crentes estavam brigando diante dos tribunais, tinha um cidadão que mantinha relações sexuais com a mulher de seu pai, olha a situação. É claro que se você coloca em uma escala de graus de importância, o fruto é mais importante do que o dom. O fruto é a base para a operação dos dons. Em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor. E Paulo diz em 1 Coríntios 13, 1 e 2, se eu tivesse toda a fé, toda a ciência, todo o conhecimento, se falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, nada seria. Paulo está dizendo o quê? Que o fruto do Espírito deve ser a base para os dons do Espírito. Que o fruto do Espírito é mais importante do que os dons do Espírito. Mas preste atenção. Ele não está dizendo que o dom não é importante. Ele apenas está dizendo que o fruto é mais importante. Ele não está dizendo que o dom não é importante. Ele está dizendo que o fruto é a base do dom. O fruto deve ser a base para a operação dos dons, mas não deve ser um impedimento. Deve ser um obstáculo. Deve haver uma cooperação e um alinhamento entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Nós não temos a opção, como igreja, de escolher um ou outro. Não temos a opção de valorizar um em detrimento do outro, porque ambos são necessários para a vida dinâmica da igreja. E você, meu irmão, tem produzido esse fruto do Espírito? Ou você está como aquela figueira de Lucas 13, apenas ocupando a terra inutilmente? Quem ocupa a terra inutilmente será cortado e lançado no fogo. Mas aquele que produz muito fruto, o Senhor não corta, não. O Senhor só dá uma poudadinha para que ele produza mais fruto ainda. Que o Senhor nos dê a graça do seu Espírito para mortificar o pecado pelo Espírito, para ser vivificado no Espírito, para andar no Espírito e para produzir o fruto do Espírito. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, acabamos de anunciar as verdades da tua palavra. E pedimos nesta hora que o Senhor nos ajude, seja gracioso e nos abençoe. Nos dá o sol da justiça, derrama sobre nós a água da vida, coloca adubo nessa terra, como Paulo diz, que tudo aquilo que nós fizemos lá atrás pelos nossos méritos é esterco, que isso seja esterco, para que o fruto do Espírito, Pai, venha crescer na nossa vida. Senhor, manifesta também os dons do Espírito nesta hora, curando os doentes, curando os enfermos. Há pessoas doentes, sim, Senhor. Todas as segundas-feiras aqui tem pessoas doentes precisando de uma cura. E nós pedimos ao Senhor, vai tocando e vai curando nessa hora para a glória de Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que essa pessoa sinta agora o fogo de Deus na sua vida, no seu corpo, curando, repreendendo todo o mal. Que esse mal desapareça, que essa doença desapareça, que tumores desapareçam, que haja paz também nessa casa, nesse lar, nessa família, que essa pessoa que não consegue dormir, hoje, segunda-feira, essa pessoa vai dormir em paz, e não só hoje, mas a semana inteira, o mês inteiro, a partir de hoje a bênção vai chegar, Pai, nessa casa, neste lar, nessa família. Restaura esse casamento em crise, restaura essa família em Cristo, porque não tem fruto do Espírito aí, não tem amor, não tem bondade, não tem benignidade, não tem paciência, não tem mansidão, não tem domínio próprio, é uma confusão. Essa casa parece um inferno, parece um pé de guerra, mas a partir de hoje, Pai, eu creio que o fruto do Espírito vai ser produzido nessas vidas, e esse inferno vai virar um céu, vai ser um pedacinho do céu, a casa do meu irmão e da minha irmã, que quando uma pessoa for visitar essa casa vai dizer, eu queria morar aqui, de tanta paz que tem nesse lugar, porque esse é o fruto do Espírito, Pai, que vai manifestar na vida dos meus irmãos. Essa é a nossa oração para a glória de Deus. Oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço, queridos, trabalhos técnicos do irmão Mateus Freitas e do jovem Eduardo Salles. Vamos finalizando por aqui. Segunda-feira que vem daremos sequência ao nosso estudo bíblico. Fiquem todos, meus amados irmãos,
na mais doce e perfeita paz do Senhor Jesus e até segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Não deixe de compartilhar. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se você gostou, clique em gostei, deixe o seu comentário para que o YouTube recomenda essa transmissão e mais pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, um excelente final de segunda-feira e uma boa semana na presença de Deus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046, 1000 ao contrário 29. Viaje com a gente para Rondônia. Em julho de 2022, com saída da nossa sede nacional em Curitiba, no dia 10 de julho, à meia-noite. E retornando, dia 17 às 23 horas de Porto Velho, Rondônia. Será uma viagem evangelística com o custo da passagem de R$ 800 à vista, ou 6 vezes de R$ 135 no cartão de crédito. Nesta viagem, a caravana passará pelas cidades de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Mato Grosso, Vilhena, Rondônia, Ariquemes, Rondônia e Porto Velho, Rondônia. Maiores informações através do telefone 3039 1101. Nos acompanhem pelas redes sociais. Estamos pelo Facebook, YouTube e pelo Instagram. Pelo Facebook, você irá pesquisar ipjc.oficial.sede. Acessando a nossa página, tem a opção Curtir. Curtindo, você receberá as notificações das transmissões do nosso culto ao vivo. Acessando a transmissão, tem a opção Compartilhar. Você poderá compartilhar no seu perfil e o maior número de pessoas serão alcançadas. No YouTube, você irá pesquisar IPJC Oficial, tendo a opção Inscrever-se. Já inscrito no nosso canal, ao lado tem o sininho, onde você ativa as notificações e o nosso culto online chegará no seu lar. No Instagram, você irá pesquisar IPJC_oficial. Comece a nos seguir e toda a nossa programação chegará até você. Nos ajude a levar o Evangelho de Cristo. Ore, divulgue, compartilhe.